Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Edgar Moura, Negócios Imobiliários. Espaço Maru, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade das fotos? É muito conhecido, hein, gente? Eu vou dar uma dica para vocês. É da área de imóveis. Queridíssimo em Sorocaba. Não descobriram ainda? Eu vou contar para vocês. É o Júlio Casas, gente. Júlio, obrigado por ter aceito o convite. Prazer enorme tê-lo aqui no programa, viu? Igualmente, Perdiga, para nós é satisfação imensa participar, principalmente por ser de Sorocaba, né? Júlio, e você, sorocabano? Sorocabano. Nasceu que bairro? Eu acho que eu morava em Santa Rosália. Santa Rosália, nós morávamos em Santa Rosália quando eu nasci. E a infância toda lá ou não? Não, nós moramos em Santa Rosália, depois nós moramos no Trujillo, quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu lembro bem disso. No Trujillo, e depois nós fomos morar... E o pior lugar que tem, né? Aquele decidão no Trujillo é uma descida, né? E nós tivemos um acidente lá perto do bar do Tardelli, lembra do Tardelli? Lembro, outra. Então o bar do Tardelli lá tinha um morro de pissarra lá, que lá é todo o bairro de pissarra, e nós descíamos de bicicleta e a curva era difícil de fazer naquela velocidade. Eu e meu irmão... Acabamos capotando uma vez uma curva lá Mas muito bom, lá tem essas recordações de lá. E depois nós mudamos para a chácara, onde meus pais decidiram morar numa situação mais de chácara. De chácaras. Na chácara, hoje é Chácara Santa Maria. Eu morei lá até os 28 anos de idade. Então eu mudei lá com meus pais quando eu tinha 7 e saí de lá com 28. Júlio, e dos 8 aos 28, ficou tempo lá, hein? Um bom tempo. E o que você lembra de lá gostoso, assim? Você comentou, parece que seu pai, vocês cultivavam uma horta lá, uma coisa... nós vivíamos lá como realmente fosse uma chácara. Então nós tínhamos lá uma horta, nós tínhamos animais, então nós tínhamos cabra, cavalo, pato, galinha. Comíamos muito do que produzíamos lá. Nós plantávamos feijão. Para consumo próprio. Eu tomei leite de cabra dos 7, 8 anos até os 28 anos. Então nós não consumíamos leite da Colasso. Nós consumíamos leite nosso. Nós vendíamos leite. Aliás, quem comprava leite nosso e fazia queijo era Minguito Mitidieri, que criava cabra também. Então nós produzíamos o leite, tomávamos o leite, consumíamos o leite, produzíamos verduras e consumíamos também, cabrito ao final do ano, coelho. E tinham muitos moradores nessa época que você morava lá? Ou eram poucas casas? Poucas chácaras que o pessoal habitava lá? Eu acho que a Chácara Santa Maria tem um total de mais ou menos 120 lotes. Lotes de 5 mil metros. De 5 mil metros. Nessa época nós deveríamos ter, assim, eu acho que 30 moradores, 20 moradores. Bem pouco. E naquela época já tinha linha de ônibus, ou você já tinha... Porque, sei o quê, 12, 13 anos, você tem que vir estudar aqui em Sorocaba. Eu estudava no Padilha. No Padilha. E como que nós fazíamos? Tinha a empresa de ônibus Fioravante que fazia o intermunicipal, então não tinha o circular. O ônibus circular não tinha. Era intermunicipal Salto de Pirapora, Sorocaba. Era esse que você pegava? Era esse que eu pegava. Então eu pegava o ônibus na frente do Santa Maria, descia na rodoviária e subia até o Padilha. Prestar. E vinha sozinho? Quantos anos isso? Você tinha 7, 8, 9 anos? 7, 8. E vinha numa boa, sozinho. Incrível que hoje a gente fala, nossa, um filho da gente, como que a gente deixaria fazer isso? Por isso que eu estou perguntando. É impressionante isso. Mas a gente fazia isso. Então, eu lembro que tinha autorização acho que é juizado, alguma coisa assim, que eu tinha que ter um papel, por eu ser menor, poder viajar no ônibus. Porque era intermunicipal. Então tinha essa questão. Às vezes descia ali depois o ônibus mudou o itinerário,
e nós descíamos ali na Moreira César e íamos até o Padilha a pé. Na segunda série, isso foi 1 ano. Na segunda série, eu passei a estudar de manhã. E aí sim eu vinha com o meu pai de manhã. Vinha para cá e estudava, depois meu voltava. Pai ia trabalhar e daí depois a gente já, na hora do almoço, meu pai passava e nós voltávamos. Ou voltávamos de carona com algum morador da chácara. E quando você saiu do Padilha, você foi para onde? Do Padilha eu fui estudar na OSE. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com mais Júlio Casas para vocês. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV Canal 25. Nosso entrevistado de hoje, Júlio Casas, que agora sim vai contar pra gente sobre a ida dele para a OSE. Você foi fazer o que na OSE? O que você foi estudar lá? Eu fui fazer contabilidade, mais técnico, porque eu tinha um plano que eu gostaria lá, todo jovem tem uma ideia de profissional futuro, e eu gostaria e queria como carreira seguir a carreira de auditor fiscal. Eu queria ser auditor fiscal, para depois eu queria trabalhar em auditoria. Por isso começar como técnico de contabilidade e aí todos os outros caminhos, né? E na opção eu já quis fazendo técnico para ganhar tempo, né, Perdiga? Terminado o técnico, quantos anos você tinha? Eu deveria ter uns 17 para 18. Porque eu sou de setembro. Então eu faço 18 em setembro e termino com 18. E Júlio, nessa sua infância e adolescência, que foi entre Santa Rosária, Trujillo, Santa Maria, com grandes histórias, grandes memórias, você só estudou ou você também trabalhava, ajudava na casa? Como é que foi? Ou você teve o patrocínio? E seu pai tinha a sua função e conseguia manter a escola? Porque essas escolas também, com exceção da OSE, eram escolas estaduais, né? Porque antigamente as escolas estaduais eram melhores do que as escolas pagas, né? Eram boas escolas, né? Nós tínhamos o Getúlio, Estadão, Getúlio, Padilha. Eu estudei no Padilha. Aquiles. Exatamente. Aquiles tinha cursos técnicos ótimos. E era famosíssima, né? Você só estudou, Júlio? Meu pai sempre foi uma pessoa do comércio. E em 1980, ele comprou uma lanchonete lá na Álvaro Soares. Na Álvaro Soares. Eu devia ter uns 12 para 13 anos. E nós fomos trabalhar nessa lanchonete com ele. Então trabalhava meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e minhas irmãs. Todos trabalhávamos lá. Então era uma lanchonete e só funcionava com a família. E essa lanchonete, nessa época, em 83 que eu entrei na OSE. Então eu trabalhava à tarde, estudava de manhã, entrava às 7 horas da manhã na OSE, saía da OSE, ia direto para a lanchonete, almoçava na lanchonete e ficava trabalhando até o horário do fechamento da empresa. Quando fechava, ia embora para casa. Quando fechava, nós íamos embora para casa. Não foi muito fácil não, né? Não, porque... Não foi difícil, mas teve que trabalhar junto com a família, sempre a família trabalhando junto, vai incorporar a renda familiar, né? Aquela coisa toda. Todos nós em família, é assim,
todo mundo dava a sua contribuição, independente de horário. Ninguém tinha horário. Então todo mundo ia cedo e todo mundo voltava somente à noite. Principalmente porque morando na chácara, vinha todo tinha mundo dificuldade de ir e vir, porque antes não tinha acesso do Campolim. O Campolim não existia. Era só para Raposo. Veio de manhã? Veio. Fica. Volta no final do dia. E assim a gente... E quando seu pai vendeu o bar, Júlio, o que você foi fazer? Então, depois disso, aí nós fomos trabalhar. Meu pai sempre teve muita amizade com o Alcides Dias. E meu pai vendeu uma vez um loteamento, que é o Jardim São Carlos, com o Alcides. Meu pai trabalhou em parceria, o corretor do Alcides, não lembro porque eu tinha 7 anos de idade. Mas eu ia nos plantões, lá do loteamento. E aí o Alcides convidou meu pai para trabalhar com ele. Eles estavam na época comprando e vendendo carro, e nós, como éramos no comércio, falamos, vamos tentar trabalhar comprando e vendendo carro. Mas eu e meu pai, nós não nos adaptamos a essa atividade comercial. Eu acho que cada um tem sua característica, né, Perdiga? Então, nós não gostamos muito. E o Alcides, naquela época, falou de startar novamente a imobiliária dele. E aí o meu pai topou, meu pai ia ser o corretor do Alcides e do Arlindo. Eu, o captador de imóveis, que o Alcides até falou que eu seria o promotor de vendas. Eu, então, tinha a função de sair à rua, batendo de porta em porta, procurando os imóveis que estavam disponíveis no mercado para venda e até descobrindo imóveis que estavam à venda no mercado. E foi assim que eu comecei a trabalhar com o negócio imobiliário. Isso que com 20 anos, mais ou menos? Não, com 17. 17 já. Com 17 anos. Eu comecei com 17 anos e até, Perdiga, a primeira venda que eu fiz, eu tinha 17 anos para 18. Não tinha nem carta ainda? Não. Eu lembro que o Você trabalhava a pé? Eu trabalhava a pé. A pé. Olha que vontade. Como as coisas eram diferentes, né, Júlio? Como tinha uma dificuldade, quer dizer, da dificuldade fazia facilidade. Né? Pegava ônibus, visitava, batia de porta em porta. Né? Geralmente as pessoas entram na área de vendas, aí eu vou ficar aqui, é só até arrumar uma coisa melhor. Mas o que melhor do que vender? Onde você faz o seu salário, onde você faz as suas possibilidades. Você começou como promotor de vendas. Exatamente. Quer dizer, sonhava numa carreira que era de auditor fiscal. Partindo na promoção de vendas, foi gostando, foi vendendo, fez a sua primeira venda aos 17 anos. Isso. E dali para frente? Então, dali para frente, eu gostei, né, Perdiga? Porque você faz uma venda e o corretor de imóveis, né? Você pega uma participação numa comissão que é bastante interessante. Então, a profissão é assim, tem que ter persistência. E antigamente, o que você está falando, não tão antigamente, mas antigamente, era difícil porque, por exemplo, para ir a Santa Rosália, era melhor eu ir a pé, era mais rápido, porque o ônibus era o circular 7. Que era de 40 minutos, uma hora. Dava uma volta e... Então, eu ia muito a pé. Nessa época de captador, eu andava... Ali, o escritório era na Leopoldo Machado. Ia da Leopoldo Machado a Santa Rosália, da Leopoldo Machado ao Jardim Europa, da Leopoldo Machado ao Jardim América. E ia perguntando para onde. Existiam pessoas que nos recebiam tão bem, Perdiga. Num outro momento, né? Ninguém tinha medo de atender as pessoas, de conversar com as pessoas, né? Não. Era mais fácil, né? Era mais fácil. A abertura era melhor. Não que hoje seja difícil. Hoje nós não temos nenhuma dificuldade. Até os 18 para 19 anos eu fiquei com Alcides. Meu pai parou de trabalhar e foi trabalhar na Ramires Diesel. Meu pai havia um chamado. Havia um chamado, ele teve um convite de ser supervisor de vendas da Ramires Diesel. E ele saiu, eu falei que decidi sair também lá do Alcides e seguir como autônomo. Eu já cursava a faculdade de Direito, que eu fiz FAD aqui em Sorocaba, e eu decidi ficar autônomo, trabalhar por conta. Isso foi um período... Foi um período. Eu trabalhei... Até se formar. Eu trabalhei dos 19 até me formar em 89. A minha carteira da OAB é de 90. Então... E a sua imobiliária você abriu? Então, daí nesse período... Mas não conta agora, não.
Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí não, hein? Caminhante. Caminho não existe. Se faz caminhando. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Um graveto é fácil de ser quebrado, porém, um feixe é mais difícil. Com essa filosofia, buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós, da Edgar Moura Imóveis, temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura, criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031 3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25. E agora sim o Júlio contando pra gente, você, após formado, iniciou seu negócio ou ainda continuou como autônomo? Eu continuei como autônomo. Porque tem um projeto. Aí, depois que eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário, eu decidi que eu seria um corretor de imóveis, um prestador de serviços, porque naquela época, Perdiga, eu percebi que todos os escritórios, que eram poucos, e os corretores, não davam uma assessoria para o cliente. Então não tinha uma assessoria contábil, que eu já tinha... Mesmo técnico, eu tinha uma formação contábil, não tinha uma assessoria jurídica, eu era formado advogado. Então, o que Você passou a ter um plus a mais nessa venda do imóvel, uma assessoria a mais, né? E qual era o nosso desejo? O nosso desejo daí era prestar serviço fazendo tudo para o cliente. Então, nós começamos a fazer as vendas, mas também fazer os contratos. Você pensou isso em que ano? Eu acho que foi 88. Olha aí, gente. Prestação de serviço agregado ao produto em 1988. 88, hein? Olha aí. E daí, Júlio? Então, e isso dava valor para o profissional. Porque... E as pessoas satisfeitas comentavam com outras pessoas e isso acabava trazendo mais clientes para você. Exatamente, porque nós fazíamos tudo... Contrato nas locações, toda a assessoria necessária. Inclusive jurídica. Jurídica. Eu advoguei para o meu escritório durante uns 3, 4 anos. Eu mesmo, pessoalmente. Depois eu terceirizei o jurídico. Aí nós crescemos, eu terceirizei o jurídico. Mas as pessoas não tinham esse respaldo. Então, quando nós complementamos uma gama de serviços e valores, nós nos colocamos no mercado como outro tipo de corretor de imóveis. Que não só fazia a corretagem, dava uma assessoria completa para o cliente. Até não sei como eu vou fazer a declaração dessa venda. Nós sabíamos como deveríamos orientar. Tem que fazer assim, assim. Perfeitamente. Assim. O boca a boca foi muito forte. Muito forte. A nossa empresa ela cresceu muito no boca a boca. E aí que a gente começou a perceber que a nossa relação era só de extrema confiança. Aí você abriu o seu escritório. Então, aí eu me capitalizei um pouco e eu tinha... como todo jovem, né, talvez um pouco de insegurança.
E eu só queria abrir minha empresa quando eu tivesse sede própria. Eu falei, eu não vou abrir para pagar aluguel. Eu preciso abrir quando eu tiver uma segurança. Porque eu não preciso pagar aluguel nada. E que o imóvel é meu. Que o imóvel é meu. E eu comprei esse imóvel em 1991. Então eu me formei em 89, em 91 eu comprei um imóvel. Em 91 eu tinha 23 para 24 anos. Comprei um imóvel no centro. E eu me estabeleci. E aí, o meu CNPJ, eu acho que deve ser de 92 ou 94. Então, nós temos aí 21 anos, mais ou menos, de CNPJ. E aí, nós começamos a contratar gente. Começamos a crescer, começamos a ter mais placas na rua, começamos a abrir frentes de trabalho diferenciadas. Eu comecei a contratar estagiários de direito para trabalhar com a gente, comecei a contratar historiador, e aí vai. E esse jeito certo, correto de Júlio é para tudo. Tudo o Júlio fez no tempo certo. Só depois de formado, estabelecido, é que o Júlio casou-se, não é isso? Até isso você aguardou, namorou, noivou e casou-se já com o seu escritório em franco crescimento. O meu escritório já tinha... Quando eu conheci minha esposa, meu escritório já tinha 11 anos. Então nós já estávamos... É assim, né, Perdiga? Cada um tem um ideal. Nós temos um ideal de segurança. Certo. E esse ideal de segurança não permitiu que eu tomasse algumas atitudes. Eu tinha que dar o passo conforme nós podíamos realmente. A gente nunca fez... Na hora certa. Na hora certa. A gente nunca fez nada muito extraordinário de avançado, porque a gente sabia que o mercado, principalmente imobiliário, naquele tempo, não era o que é hoje. Hoje nós vemos um boom do mercado imobiliário espetacular. Dá para você investir mais, arriscar um pouco mais. Mas antigamente o negócio era concorrido, viu, Perdiga? Mas essa concorrência do passado, essa dificuldade do passado te estruturou de tal forma, a você e a outros, exatamente, que quando veio o boom imobiliário, Sorocaba tinha empresas como a sua preparadas para esse boom imobiliário. Né? Em termos de prestação de serviço, de atendimento, tanto que as grandes incorporadoras que vieram para cá, muitas delas compraram áreas de vocês, de compraram. Você disse que você foi inclusive escolhida, a sua imobiliária foi escolhida entre 5 para vender o produto agora Cirela. Cirela, né? E também antes o Iguatemi, não é? Faz parte do... Então, isso agora está acontecendo hoje, né? Então agora nós somos convidados e somos vendedores do empreendimento Iguatemi Business Esplanada, lá no Shopping Esplanada e no Shopping Esplanada Iguatemi. Nós, junto com 2 outros escritórios, um de São Paulo e o outro de Sorocaba. E agora, nós também, a semana passada, fomos convidados a participar da venda do produto loteamento que a Cirela estará lançando em Sorocaba. É um breve lançamento que eles terão e isso nos deixa orgulhosos, porque apesar de não termos uma característica de imobiliária de lançamento, o setor da Cirela que contrata veio dizendo que o nosso escritório seria muito importante participar disso em razão da credibilidade. Então, são coisas interessantes. Você constrói uma imagem, você constrói um trabalho que às vezes não é tão rápido, e naquele tempo eu verificava que já existiam escritórios renomados em Sorocaba. Então, para você crescer, onde já existem pessoas, escritórios de 40 anos... Precisa ter algo mais, muita perseverança e muita vontade. Você precisa ter. Júlio, quantos filhos? Eu tenho uma filha. Uma filha. Quantos anos? 2 anos e 7 meses. Você é o pai bobão, né? Faz tudo, né? Tá fresco, né? Tô curtindo, a gente tá... Eu tô falando porque eu sou avô agora de uma netinha a Beatriz tem um ano e meio, a gente fica bobo outra vez, né? Espetacular. É uma delícia, né? É uma delícia. E eu não sei se porque eu sou pai um pouquinho mais velho, eu acho que ele fica mais bobo ainda, né? Eu queria encerrar o programa batendo bola com você, perguntas rápidas. Eu queria saber de você, família.
família é uma coisa... Então, família é uma coisa que a gente herda de valor. E a gente quer constituir na mesma proporção de valor. E valoriza isso, né? Muito. Tem dúvida, todos que tiveram realmente uma família unida como a sua sabem disso e valorizam muito isso. Sucesso. Sucesso é trabalho, é perseverança. No nosso caso, o que a gente verifica é trabalho, né? Muito trabalho. Muito, mas trabalho com prazer, viu, Perdiga? Com muito prazer. Se tem uma coisa que a gente tem maior orgulho é de ter participado da vida das pessoas. Isso para nós não existe valor, e eu acho que coloco até para as pessoas que é inigualável. Quantas pessoas não compraram bem o sonho da realização da casa própria, do apartamento, do terreno por intermédio da Júlio Casas? Espetacular. Um momento inesquecível. Nascimento da minha filha. Um ídolo. Meu pai. Uma música. Michael Bublé. Uma viagem, Júlio. Perdiga, minha lua de mel. Inesquecível. Inesquecível. Um sonho. Sonho que a gente possa transmitir para os filhos, e nesse caso para minha filha, tudo aquilo que a gente recebeu de herança e de valor. Quem é Júlio Casas? Eu sou uma pessoa, Perdiga, que me considero uma pessoa simples no meu modo de viver, né? E uma pessoa que acredita muito no próximo. Eu tenho um sentimento de prazer para conviver com as pessoas. Então, nós temos uma ideia de que eu, pelo menos, de divisão, de multiplicação. Então, eu sou uma pessoa perseverante, Perdiga. Eu sou uma pessoa que acredita no próximo, sou uma pessoa que luta por valores ideais dos quais eu fui criado e educado. E assim eu constituí minha família, e assim eu pretendo, num sonho, realizar isso para os meus próximos. Este é Júlio Casas, empresário, advogado, pai de família, gente muito querida de Sorocaba e com certeza personalidade. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Edgar Moura Negócios Imobiliários, Espaço Maru, Rei das Carnes e Premodiza.